Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai falar da escola inglesa de oboé, que é uma escola de raspado curto também, né, europeia, mas se diferencia um pouco da alemã por conta da leveza do som, né, um som mais leve, mais assim delicado, elegante, eu diria também, né, refinado. E a gente tem a geração mais antiga, que é um oboísta que foi muito famoso, Leon Goossens, viveu no começo do século XX, e Evelyn Rothwell, que era casada com um maestro também, né, uma das primeiras mulheres assim a se destacar, Janet Crackston também, para quem muitas obras foram dedicadas, né, para o oboé, Neil Black, Anthony Camden. Então a gente vai ouvir um pouquinho desses, depois eu vou falar da geração mais recente. Então vamos começar com Leon Goossens, que foi um dos oboístas mais importantes na época dele, né? Inclusive ele foi quem estreou o concerto de Strauss em gravação, né? A primeira gravação foi a dele. Então vamos ouvir um pouquinho. É interessante ver como é que ele faz esse concerto de uma forma bem diferente do que depois a gente vai ter das versões mais recentes, né? Então vamos lá. Vocês viram que ele corre, né? Ele faz um rubato. Tem umas notas também que estão meio estranhas ali. Eu acho que devia ser uma versão ainda não revisada. É interessante observar, né? Agora a gente vai passar para vamos lá pro Evelyn Barberoli tocando Van Williams, concerto de um inglês. É, Agora eu não sei, lembro se ele dedicou esse concerto a ela, mas eu acredito que não. Ela era casada com Sir John Barberoli, que foi um importante maestro inglês também. Agora tem uma outra versão desse mesmo concerto com o oboísta inglês também, Neil Black. Então eu gostaria que vocês comparassem essas duas versões e me dissessem o que é diferente de uma da outra, o que vocês gostam numa, o que vocês gostam na outra, o que vocês não gostam também. Então vamos ouvir a versão do Neil Black.
vamos seguir com Janet Cranston. Uma coisa interessante dos ingleses é que eles têm muitos compositores escrevendo para o oboé, e esses oboístas tocam muita coisa, muita música do século XX, né, de compositores ingleses, mesmo que a gente até não conhece, ou mesmo outros compositores. Então vamos ouvir essa peça do Franz Eisenstein, para oboé e piano. Depois vocês ouvem mais, né? Interessante, né? Essa peça eu não conhecia. Estou sendo sincero com vocês. E agora a gente vai ouvir um outro oboísta que eu também descobri, não conhecia ele, e achei interessante porque ele viveu no Brasil. Ele se chama Nigel Shore. E ele gostou da música brasileira, então ele também gravou CDs tocando músicas que ele fez assim no estilo da música de bossa nova, música brasileira, samba e tal. Então aqui tem um videozinho curto assim, fazendo um compilado das coisas que ele fez, né? Ele tocou lá na Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, né? Na orquestra não a USB, a outra, eu acho. E ele aí deve ter se apaixonado, né, pelo Rio, como em geral acontece, né? E aqui vão as coisas que ele fez. E tem gravação dele também tocando em festival de música com Alex Klein, com Gordon Hunt. Depois, se vocês quiserem conhecer mais, vão atrás. Né? Assim que a gente deve fazer. Então agora a gente vai para um oboísta muito importante para a Inglaterra, que ele também estreou muitas obras novas, gravou muitos CDs, dá aula em muitos lugares, inclusive já deu aulas no Brasil, que é o Nicholas Daniel. Ótimo oboísta. Aqui a gente vai ouvir uma peça de Debussy, que também existe a versão mais famosa para saxofone e piano. Essa versão agora é para corne, inglês e piano. Rapsódia de Debussy. Então a gente vai ouvir um pouquinho o Nicholas Daniel no corne inglês.
Se vocês não conhecem Debussy, ouçam Debussy, que é um compositor fantástico que trouxe uma outra sonoridade para a música europeia, outro tipo de harmonia. Ele se baseou também tanto no jazz quanto na música da Ásia, a música que usava escalas de tons inteiros, né, do Bali e das ilhas do Pacífico. Então, um cara muito interessante que vocês precisam conhecer, certo? Vamos seguir agora com o Nicholas tocando oboé, um concerto de uma compositora muito interessante, escocesa. Esse é um concerto para oboé e orquestra, certo? Essa compositora se chama Thea Musgrave. Nessa composição, o oboé é o Hélios. Hélios é o sol, é o deus sol, né, que se dizia na mitologia grega. Então, aí o oboé faz o papel do sol. Depois você ouve mais, vale a pena, é uma peça muito interessante. Então agora a gente vai para um outro queridíssimo professor oboísta, também, né, inglês, que também já veio para o Brasil algumas vezes, e inclusive eu tive muita sorte de ter aula com ele. É um dos vibratos mais lindos que eu já ouvi, né? Já pude tocar também na orquestra do festival com ele, que é o Gordon Hunt. Esse oboísta fantástico que vocês vão ouvir aqui tocando o quarteto de Mozart. Opa, deixa eu pôr aqui o começo para vocês. E essa apresentação foi em Hong Kong, se não me engano. Ele também já gravou muitos CDs, tem CDs de obra solo para oboé de compositores ingleses. Então pesquisem outras obras dele tocando. Então, eu pedi para vocês pesquisarem sobre os oboístas brasileiros, mas eu digo os oboístas que vivem no Brasil, não precisam ser necessariamente brasileiros, porque estou pensando também em um oboísta inglês que toca na USESP, que é o Peter Apps, que é um dos caras que vocês podem pesquisar se vocês tiverem interesse. Toca muito bem, seria um dos bem interessante para vocês ouvirem e conhecerem mais. Certo? Então vamos seguir agora para outros oboístas mais jovens. Aqui temos o Jonathan Kelly, que atualmente toca na Orquestra Filarmônica de Berlim. Nesse CD, nessa gravação, ele está tocando um dos concertos do Carl Philipp Emanuel Bach. Carl Philipp tem 2 concertos para oboé e orquestra, né? Eu acho que eu já pus, inclusive, em outro vídeo que a gente
depois de oboístas alemães, alguém tocando essa peça. Presta atenção nas ornamentações que ele faz. Pronto, agora a gente vai ouvir o John Anderson, um outro que gravou bastante coisa, e nessa gravação ele vai estar tocando uma peça de David Heath, chamada Coltrane, baseada nesse cara aqui, o John Coltrane, que é um saxofonista famoso de jazz. O John Anderson, ele tocou na orquestra Royal Philharmonic Orchestra e também na English Chamber Orchestra. Tem informações sobre esses oboístas todos no papelzinho que eu vou mandar, no arquivo digital, né? E aí vocês ficam com essas informações, para o vídeo também não ficar tão longo, certo? Então agora a gente vai seguir com uma também queridíssima, a Diana Doherty, que foi uma das que tocou, que deu aula lá no projeto do Ravi, né? Onde é que ela tá? Ah, sim, um vídeo muito interessante que ela pegou uma sonata do Heinz Holliger. Heinz Holliger, para quem não sabe, também é um compositor. E ele escreveu uma sonata para oboé solo, e ela pegou esse primeiro movimento da sonata e fez junto com uma bailarina, um trabalho aqui que vocês vão ver um pouquinho.
depois vocês ouvem o resto, né, para não ficar muito longo o vídeo. A Diana, ela não é inglesa, ela é australiana, mas a Austrália, sendo ex-colônia da Inglaterra, sempre tem muita influência. Então ela foi estudar no Reino Unido, tudo, certo? Vamos seguir agora para outra que já também deu aula nesse projeto do Ravi, que foi a Sarah Roper. E ela vai tocar outra peça da Themis Grave. Lembra que eu mostrei o Helios, aquele concerto para oboé, que o oboé faz o papel do sol, com Nicholas Daniel tocando? Agora a gente vai ouvir uma peça para oboé e piano, chama Night Windows. E agora nós vamos ouvir um terceiro movimento do concerto para oboé e orquestra de Mozart, tocado por um oboísta inglês que se chama Christopher Cowie. O que me surpreende desse oboísta é a articulação dele, é muito leve, muito doce, né? Ele é oboísta da Orquestra Filarmônica e oboé da Orquestra da Academia St. Martin in the Fields, né? E estudou também com Maurice Bourg em Paris, né? Agora a gente vai seguir
para ouvir o nosso último oboísta de hoje, que é o Tom Bloomfield, que é bem novinho, né? Tom Bloomfield deve ter menos de 30 anos, 20 e poucos anos. E vocês vão ouvir ele tocando Telemann aqui. Toca na Philharmonia Orchestra. Teve aula com o Christopher Cole, com esse que a gente ouviu agora. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos terminar por aqui. Então vocês vão ficar de me trazer outras gravações de oboístas ingleses, vão atrás, ou também, se quiserem, tirar outras gravações desses oboístas, ou outras gravações das músicas que vocês ouviram agora, certo? Para vocês irem cada vez mais conhecendo o repertório e as escolas de oboé, as interpretações, os artistas, os oboístas. Um abraço e até mais.